Olá, estamos aqui a apresentar mais um vídeo. Desta vez nosso foco estará virado ao Access, onde vamos criar um sistema de vendas que vamos direcionar vendas de materiais de construção. Onde a primeira coisa que vamos fazer, ou o primeiro ponto que vamos ter em consideração, logo após a criação do arquivo, é a elaboração das tabelas. Antes mesmo da criação do arquivo, vamos ainda nos focar no que tem a ver as elaborações das tabelas. E em seguida vamos entrar no processo de criação das tabelas, ou do arquivo, primeiramente. Isso assim que vamos entrar no processo de criação das tabelas destinadas aos cadastros, ou podemos chamar de tabelas de cadastros. E logo após o processo de criação das tabelas, entramos num outro processo que terá relação à criação dos formulários. E até finalizamos com o último ponto que tem a ver com os botões. E para alargar mais ou tornar o projeto mais, podemos dizer, quase perfeito, vamos acrescentar alguns vídeos assim independentes para o que vão nos permitir, nesse caso, aperfeiçoar alguns pontos desse mesmo projeto. Numa primeira fase vai ser um projeto quase que incompleto, apesar de permitir fazer cadastro, onde vai nos impulsionar a melhorar são os testes que serão feitos nos mesmos. Então vamos lá na vinheta para podermos começar com aquilo que tem a ver com a parte prática. Então, vamos a isso. A primeira coisa que vamos fazer é abrir o sistema operacional Windows. E é só para dizer que para quem usar um MacBook, no pacote do Office, na versão do macOS, não existe o Access. Então, caso queiras utilizar no seu Mac, nesse caso o Access, terás que no mínimo instalar uma máquina virtual. Então, isso que se recomenda. Nesse momento estou aqui a usar o sistema operacional Windows em cima do sistema operacional do macOS. Então, só para não ter que recorrer a um outro computador. Então, já temos aqui o sistema Windows ligado. E agora vamos aqui abrir o Windows Explorer. Mas antes de abrir o Windows Explorer, podemos entrar já no processo de planificação. Então, o que é que vamos fazer? Vamos aqui criar um novo subtítulo. Só ver o que é que está acontecendo. Mas pode ficar, vamos lá. Vamos chamar só o meu de plano. Aqui no plano, vamos começar por listar as tabelas que vão ser necessárias. Em primeiro lugar, vamos aqui a tabela de vendas, onde dentro dessa tabela, deixa aqui dar zoom para facilitar melhor. Na tabela vendas, o que é que se espera? Realmente vamos por produtos, os atributos que vão fazer parte dessa tabela. Produtos, então deixa aqui ver só de uma forma mais organizada. Aqui eu vou negritar. A cor pode permanecer aqui branca. Vamos lá ver. Então fica assim. Produtos. Depois vamos aqui em preços. Depois quantidades abreviadas. Pode ficar assim. Quantidades. Depois total. Depois do total vamos aqui associar o cliente, mas cliente acho que vai ficar para mais tarde. Fica aqui o fornecedor.
não teria tanta relevância, mas pronto, vamos lá para o fornecedor. E em seguida vamos para o funcionário. Fica cliente. E por fim, a data de cadastro. Vou pôr assim, data cadastro. Não, data venda, não cadastro. Data venda, fica melhor assim. Pronto, então temos aqui já os atributos da primeira tabela. Mas vamos ver aqui se mudamos a cor. Essa parte para vermelho. Vamos lá mudar para a cor vermelha. E pronto. Vamos para o próximo. Próxima tabela. Já vai ter relação a vamos pôr a tabela aqui dos funcionários ou fornecedores. Em primeiro lugar temos o nome do fornecedor. Depois vamos ter aqui, além do nome do fornecedor, o que é que se espera. O nome do fornecedor fica nome. Vamos lá ver o nome do fornecedor, o endereço do fornecedor. Depois podemos querer também o e-mail, primeiramente o contato, depois o e-mail. Deixa eu apagar esse atributo. E-mail. Acho que já basta até aqui. O ID, pronto. Vamos encontrar já lá no próprio Access. Esses são os campos que nós próprios vamos ter que criar. Depois do fornecedor, vamos em funcionários. Aqui nos funcionários. Vamos abrir parênteses. Um funcionário, o nome do funcionário, depois o contato do funcionário, o e-mail do funcionário, o IBAN do funcionário. Depois vamos bem, pode interessar. E acho que para o funcionário isso já basta. Acredito eu. Vamos lá ver se acrescentamos mais algo. E aqui envolvemos também o sector. Sector do funcionário. E acho que isso já basta. Mas sim, descartamos também aqui o gênero. Mas vamos fazer assim. O gênero vai ficar aqui em segundo lugar. Pronto, já temos. Aqui vamos manter o padrão das cores das tabelas. E negritar também. Pronto. Em seguida, vamos lá ver. Vamos ter a tabela dos produtos. Quantos produtos, a descrição do mesmo produto. E em seguida, deixa aqui ver. No suporte do produto, quantidade no estoque pode ser essencial. Descrição, quantidade no e sem descartar o fornecedor.
porque aqui os produtos merecem estar aqui em segundo lugar. Pronto. Este. Então, isso aqui acho que basta numa fase inicial que tiver sujeito a modificações, vamos proteger de forma imediata ou diretamente já ali no Access, qualquer ajuste nesse caso a ser feito. Então, o plano já foi elaborado. Agora chega o momento de tratarmos da criação desta tabela. Mas antes da criação da tabela, precisamos entrar no processo relacionado à criação do arquivo, né? Aqui retifica a criação do arquivo do Access. Então vamos lá. Para criar o arquivo do Access, vamos aqui no sistema operacional Windows. Está aqui aberto. Vamos abrir o Windows Explorer. Abrimos o Windows Explorer e primeiramente vamos criar aqui uma pasta onde vai estar o arquivo. Então, depois de aberto o Windows Explorer, selecionamos uma das categorias da biblioteca, no nosso caso, documento. E aqui, no documento, vamos criar a pasta com combinações de teclas Ctrl Shift N. E temos aqui já a pasta criada. Vamos chamar de curso Access. Vou faltar Access 2024. Pronto. Agora vamos dar Enter. Já temos aqui a pasta criada e vamos dar de novo Enter, 2 cliques para entrarmos dentro da pasta. Agora o que é que vamos fazer? Clicar com o botão direito do rato, ir em novo para criarmos, é claro, o arquivo do Access. Fica bem aqui. Basta procurarmos a palavra-chave Access. Então clico aqui, sem fazer mais nada, não apago nada. Antes que remova aqui a extensão, só preciso escrever. Então qual é o nome do arquivo? Vamos chamar de Sistema Vendas. Pode ser assim. Dou Enter. Confirmou-se a atribuição do nome do arquivo. Se eu dar a segunda vez Enter, já temos aqui o arquivo criado ou aberto, digo. Então, aqui essa barra, pronto, para quem estiver a incomodar, pode clicar em aqui ativar conteúdo. Aqui para algumas versões pode estar ali habilitar conteúdo, ou então clicar aqui no X, aqui no fim, diz-me fechar esta mensagem. Então, duas alternativas que nesse caso servem. Pronto, agora o que é que vamos fazer? Vamos agora entrar no processo de criação de tabelas, tabelas de cadastro no caso. Tabela essa que já temos aqui o seu plano. Então o que é que vou fazer? Vou tirar a fotografia para usar o telemóvel como suporte. Vamos lá fotografar. E pronto, já temos. Agora vamos lá. Vamos começar pela criação da tabela de vendas. E a pergunta que surgia: como criar as tabelas? Para criar tabela aqui no Access, a resposta está na questão. Ou seja, para criar tabela, nós precisamos ir no menu Criar, ou Guia Criar. Aqui. Clicamos, em seguida, clicamos mesmo em Tabela. Ou seja, para criar tabela, eu vou em Criar, depois clico em Tabela. Clicamos, em seguida, vem identificada por Tabela 1. E o que é que fazemos sobre Tabela 1? A primeira coisa é que nós, logo de primeira, somos impulsionados a atribuir um nome à
esta tabela. Então, significa que o passo que vem a seguir é de clicarmos sobre ela com o botão direito. Em seguida vamos abrir com esta segunda opção. Clicamos e automaticamente nos pede o nome. Então vamos começar por vendas. E depois da atribuição do nome, podes clicar em OK ou em Enter. E automaticamente a tabela foi criada, mas não por completo, é claro. Caso o seu nome já está aqui visível, venda. E agora chega o momento de entrarmos já por aqui dentro. O que fazemos aqui? Já pôr os atributos ou os campos da tabela. Tudo isso que está aqui dentro de parênteses, produtos, preço, quantidade e por ali fora. Vamos começar mesmo em produtos. E preenchemos. Podemos definir os tipos de dados mais tarde. Ainda vamos priorizar só a coluna dos nomes dos campos. Vou ficar transportar em vez de escrever preços. Depois quantidade. Depois vamos em total. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V. Depois fornecedor. Depois temos funcionário. Depois temos cliente. E em seguida temos a data de venda. E o último campo. E agora chega o momento de definirmos o tipo de dado. Até que daria escrever o campo. Em seguida definir já o seu tipo de dado. Ok, produtos numa primeira fase mantém-se assim. Quanto ao preço, o tipo de dado é moeda. Já para a quantidade, se trata de número, mantém-se, só fica assim. Total, aqui pronto, ainda não vamos mexer porque é cedo. Poderíamos já definir, vamos lá ver no que dá, não? Vamos ser aventureiro. Total. Qual é o tipo de dado que se encaixa calculado? Porque no total não vamos inserir valor algum. O total depende do preço e a quantidade, onde faz a multiplicação do preço vezes a quantidade que dá origem ao total. Então, por isso que o tipo de dado correto para ele é calculado. Só que acredito que é cedo para tratarmos desse tipo de dado, mas vamos lá experimentar. Vamos em calculado. E em seguida, vamos ver que a tabela ainda não nos apresenta nenhum campo. Com exceção desse o padrão, que é ID, que não se mexe. Atenção aqui em ID, algumas versões podem encontrar código em vez de ID. E o que temos em comum, ou teremos em comum, é a numeração automática. Esse primeiro campo é para não mexer. Tanto para quem encontrou ID, como para quem encontrou o código, deixa conforme está e põe os seus próprios campos a partir da segunda linha. Então, por isso que eu ignorei, fui logo na segunda para pôr os campos que estão aqui no plano. Pronto, então, tal como eu havia dito, ainda é cedo para tratarmos desse tipo de dados. Sendo assim, vamos fechar e provavelmente isso teremos que descartar, mas quando chegar o momento veremos como lidar aí com esse campo do total. Então, fornecedor provisoriamente fica assim, funcionário também, cliente fica texto, atenção. Aqui há algumas versões que em vez de estar texto, podem encontrar texto curto ou texto breve. Tanto faz a forma como aparece ali. Então precisam lembrar que pronto, o que ele gera por padrão poderíamos encarar como texto conforme aparece em algumas versões, o texto curto ou texto breve. Então é para não mexer. Então onde você ver aqui texto, poderia equivaler a texto breve ou texto curto numa outra versão que estiver ali em uso.
e cliente mantém-se, data de venda, aqui temos que trocar. Tem que ser data ou hora. Então, temos já isso feito. Mas por que os campos ainda não haviam aparecido quando tentamos tratar já do tipo de dados calculado? Porque não salvamos a tabela. Nesse momento seguinte, fomos aqui em guardar. Vamos aqui, ok. Depois de guardar, vamos lá voltar ao calculado. Ele já não funciona. Será que se mudarmos para texto e voltar para calculado funciona? Vamos lá ver. Vejam que até o momento ele não está nos permitir ou não está a mostrar aqui os seus respectivos campos. E sendo assim, o que é que vamos fazer? Vamos fechar essa tabela e salvar. E pronto, tem dado alguns problemas. Vamos pôr o texto de volta, que é o padrão. E se passamos dessa, pronto. Ainda é cedo para tratar desse tipo de dados. Mas quando voltamos, se voltamos nesse momento, aí claro, vai funcionar. Porque era mesmo necessário nós fecharmos e voltar a entrar com a segunda opção. E vamos de volta aqui em total. Em seguida clique em calculado para ver o que acontece. Agora vejam que todos os campos agora estão a aparecer. Além do ID que encontrávamos já antes, mas não tem esses campos aqui abaixo. Então já podemos fazer a multiplicação. Preço, 2 cliques em preço e vamos pôr o sinal de multiplicação. E está aqui, vamos ver onde está. Não consigo encontrar. Pronto, está aqui, vezes quantidades. Então dê 2 cliques em quantidade. Então ele nos aparece aqui. 2 cliques em preços, com o sinal de multiplicação que é o asterisco em sistemas digitais. E em seguida dá 2 cliques em quantidade. E podemos dar OK. E o que nos diz? Não é possível definir total com o tipo de dados calculado. Dizer adicionar campo no freezer ou modificar campos para adicionar um campo com o tipo de dados calculado. Traduzindo, esse aqui já está de fora. Então, praticamente esse tipo de dados calculado, esse aumento, gosta de ser tratado como prioridade. O que significa? Que houve um precipício e nós colocamos o campo total. Praticamente esse tipo de dado só funciona a partir do instante em que você faz o quê? Colocar-se o campo e logo em seguida define já o seu tipo de dado. Só que não deu para fazer logo no princípio, porque tal como nós já havíamos visto, quando fizemos logo de imediato, os campos que nós precisávamos envolver nos cálculos, que é nesse caso preço vezes quantidade, não estavam ali visíveis, tal como os outros restantes. Só o ID, que é o padrão, o Access gera já de forma automática, que estava ali visível. Então, é isso ali. Por isso é que nos obrigou a fechar, salvar e voltar a abrir. Então, sendo assim esse campo, temos que descartar. Basta clicarmos aqui nessa margem esquerda. Clico para selecionar a linha toda e volto a clicar nessa mesma margem esquerda com o botão direito e eliminar linha. E aqui vamos repor o campo total. E logo de primeira podemos tratar já sobre o tipo de dados calculado que vai funcionar. Então, como eu dizia, gosta de ser tido como prioridade. Assim que cria o campo, ele exige que trate já do seu tipo de dados. Só que no princípio era cedo porque os campos ainda não existiam, ou seja, não apareciam aqui. Então vou dar 2 cliques em preço, ponho o asterisco, depois 2 cliques em quantidade e estamos aqui com isso. E damos OK. Agora sim, passou. A questão que surgia é como alterar a ordem dos campos, né? Pronto. Eu não quero que total fique ali no fim.
eu quero que fique logo após quantidade. Ou seja, vou, assim, por exemplo, no cadastro, eu insiro preços. Depois de inserir a quantidade, de forma automática, gera já o total e pulo para o fornecedor. É selecionar o fornecedor daquele produto que estiver a ser vendido. Então, essa é a lógica. Então, vou aqui na margem esquerda, clico para alterar a ordem e seleciono a linha. E o segundo clique, é mesmo de pressão até, vou pressionar na margem esquerda com o botão esquerdo e em seguida arrasto até a posição que eu desejar. Quero que fique dentro, entre quantidade e fornecedor. Então a linha já está aqui a denunciar, conforme podem ver ali. Então largo e praticamente estamos com o total logo após a quantidade, ou seja, separou a quantidade do fornecedor. Pronto. Então já temos aí isso resolvido. Agora já podemos fechar e salvar. Ok, então essa é a dica que eu vos dou. Sempre depois de terminar de trabalhar em uma tabela, recomenda-se que se feche. E aí podemos manter para manter o foco para uma outra tabela. Pronto. Não se acostumem a deixar as tabelas abertas, porque algumas alterações para serem refletidas é muito necessário que as tabelas se mantenham fechadas. Então, como é quase impossível ter foco em duas tabelas em simultâneo, então sempre quando tiver para ir numa outra, deves fechar a anterior, em vez de deixar ela aberta. Pronto. Agora vamos criar a segunda tabela, que é a tabela dos produtos. Então vamos de novo em criar, que já está ativo, e clicamos em tabela. Ver tabela 1, a rotina é a mesma. Clico com o botão direito sobre tabela 1 e abro com a segunda opção e ponho o nome, que é produtos. Dou Enter, tabela criada, e logo após a criação nos exige os seus campos. Quais são? Descrição, quantidade e fornecedor. Então vamos lá. Quantidade e fornecedor. Pronto. Quanto aos tipos de dados, descrição mantém-se, quantidade é número e pronto, fornecedor ainda fica assim. Vai ter o seu tratamento, mas ainda assim. Terminou, fecha e salva. Vamos na terceira tabela. Criar já está ativo, então clicamos em tabela. Sobre tabela 1, vamos que terceira tabela, que é dos fornecedores. Vamos sobre tabela 1, botão direito e escolhemos a segunda opção. E para alguns vem vista estrutura, para outros pode vir modo design. Mas o que temos em comum é que será sempre a segunda opção. E no seu ícone aparece a régua, o lápis e um esquadro, não? Régua, lápis e esquadro. É o que aparece quando clicamos no botão direito, que podemos ver logo daqui a pouco. Então, fornecedores, dou OK. Aqui vai o nome do fornecedor. Depois o endereço do fornecedor. Depois o contato do fornecedor. Por fim, o e-mail. O dado que tiver, o campo que tiver a faltar, podemos acrescentar mais tarde. Nome, mantém-se texto. Então, como alguns podem encontrar texto breve ou texto curto. Mantém conforme encontrado por padrão. Endereço, mantém-se. Contacto, pronto. Aqui no contacto, poderia bem estar ali número, mas só que temos que contar ou incluir a possibilidade desse fornecedor eu ter que um contato no estrangeiro, não? Ou o fornecedor pode ser estrangeiro ou de um outro país, podemos dizer assim. E ali nos obrigar ali no contato colocar o código
das operadoras, nesse caso daquele país, onde o indicativo do nosso país seja o mais 244, onde se for de um outro país também vai começar com mais. Então, devido a essa inserção do sinal de mais, não podemos colocar número, porque senão o mais vai ser negado. Então, como o mais não é número, então temos que deixar ali o padrão texto, porque ele é que suporta a mistura de símbolos e letras, né? Pronto. Ou até números, podemos tratar disso, que é o mais específico, né? Se tratar de números. Ok, quanto ao e-mail, o e-mail é hiperligação, e para algumas versões pode estar em inglês hiperlink, então dá no mesmo. Depois veremos qual efeito tem o hiperlink ou hiperligação. Terminamos, fechar. Então direito aqui, depois fechar. E é só aceitar tudo sim. Pronto. Vamos criar a penúltima tabela, aliás, acho eu. Aqui é a última, pronto. Dos funcionários. Vai que falta uma. Depois veremos. Ok, funcionários. Copiar. Vamos aqui sobre tabela 1, botão direito, escolhe sempre a segunda opção, tal como já havia dito. Nem todos virá vista estrutura, por isso é que eu estou a dizer segunda opção, porque é o que temos em comum, ou teremos em comum. Então clique aqui e pronto. Dá ok, está feito. Agora põe ali os campos. Funcionário, o que é que se espera? O nome, o gênero, isto aqui a seguir. Depois temos o contato. Depois temos o e-mail. Depois temos o IBAN, a sigla mais bonita. Depois temos o BI. Por fim temos o sector desse funcionário. Pronto, já está. Ok, nome, mantém-se o padrão. Gênero, tipo de dados, pronto. Aqui vamos ver o que vamos fazer, mas ainda é cedo para tratarmos do gênero. Fica provisoriamente assim. Noutro ponto vai se tratar já disso. Contacto, pronto. Funcionário é local, pode ficar número. Mas por segurança, caso se queira pôr um indicativo, não? Do operador. Então, permanece texto, só por segurança. E-mail, através do mais, é claro, que já falamos há pouco. E-mail, hiperligação. O IBAN, texto, porque tem letras. No caso do IBAN de Angola, AO006, acho isso, não? Pronto. Então, não podemos mudar. O BI também tem letras, mistura de letras e números, então mantém-se o padrão. Atenção, aqui pode não estar texto, mas se texto curto ou texto breve, como o padrão, não muda. Mesma coisa. Temos em comum é texto, né? Setor, provisoriamente fica assim. Então vamos aqui fechar. E já concluímos com o processo de criação das tabelas. Agora chega o momento de fazer o relacionamento ou associação entre as tabelas. Vamos por assim, relacionamentos ou associações entre as tabelas. Pronto. Agora já é um momento. E uma vez que todas as tabelas já existem, já faz sentido nós relacionarmos elas. E atenção, praticamente o Access é tido como um sistema de gerenciamento de base ou banco de dados. E nos leva à sigla que se chama SGBD. Até a sigla mais completa é tida como SGBDR, que é Sistema de Gerenciamento ou Gestão
de base ou banco de dados relacional, né? Então, praticamente o Access é tido como um sistema mesmo, ou um SGBDR, né? Sistema de gerenciamento de banco de dados. Pronto, então vamos lá agora no relacionamento. O que é que vai nos levar ao relacionamento? Olhando aqui no plano, teremos uma melhor visão sobre isso. Por exemplo, já a tabela principal como um sistema de venda faz com que essa tabela seja a principal. Olhando para a tabela principal, o que é que notamos? Aqui temos o campo produtos. Até vou abrir mesmo aqui a tabela de vendas. Desta vez com a primeira opção, que é equivalente a dar 2 cliques. E se for para simular cadastro, o que acontece? Aqui temos o primeiro campo, que é dos produtos. Eu poderia bem escrever os produtos, mas atenção, não faz sentido eu escrever aqui produtos quando existe uma tabela onde já estão listados todos os produtos no sistema. Então, o lógico seria o quê? Aqui neste campo, expandir uma lista do que? De todos os produtos existentes nessa tabela. Ou seja, isso nos impulsiona a sincronização, onde esse campo vai buscar todos os produtos listados nessa tabela. Então, isso nos impulsiona ao quê? Ao tal relacionamento, associação entre as tabelas, onde esse campo vai se conectar com um outro campo, no caso da tabela dos produtos. E que campo vai se sincronizar com essa tabela? A coluna onde vêm as descrições dos próprios produtos, é o que se espera que apareçam ali, as descrições dos produtos nessa tabela. Então, vou fechar aqui. Então, é isso ali. Preço, aqui só inserimos. Quantidade, também só inserimos. O total é automático, depende do valor do preço e a quantidade. Fornecedor também ID. Não, nós aqui no processo de venda não precisamos escrever o nome do fornecedor quando existe já uma tabela dos fornecedores. Então, o que é que se faz aqui? Também sincronizar este campo com a tabela dos fornecedores, onde aqui, sempre quando chegamos aqui, vai nos exibir todos os fornecedores que virão dessa tabela, estarão apresentados aqui. Funcionário, mesma coisa. Também vamos fazer a sincronização com a tabela dos funcionários. Mas atenção, que essa tabela dos funcionários está no singular. Muitas outras estão no plural. Era suposto estar no plural, mas fiz de propósito, eu apaguei o S. É para nos levar à necessidade mesmo de renomear. Mas o que é que acontece? Nesse momento, se eu clicar no botão direito, encontro aqui a opção mudar nome. Pode estar renomear em algumas versões. Então, quando eu clico aqui, surge-nos esse aviso que diz que não é possível mudar o nome de objeto de base de dados funcionar enquanto ele estiver aberto. Feche o objeto de dados e em seguida mude o nome. Ou seja, é impossível nós mudarmos o nome de uma tabela que está aberta. Então a pergunta que surgiu: como noto se a tabela está aberta ou não? E aqui, toda a tabela aberta sempre vai estar aqui visível. Então, como vemos que além dela tem a tabela vendas, né? O nosso foco está aqui em funcionar. Então vamos aqui clicar no botão direito e fechar. E se voltamos a clicar no botão direito sobre funcionário e mudar nome ou renomear, ele já nos aceita. Então, resumo é: isso é também válido ao excluir. Surge um aviso também do mesmo gênero, com o mesmo objetivo, e nos obrigará a fechar a tabela antes de excluir a mesma. Pronto. Então, já temos aqui a tabela bem descrita. Então, tá como está dizendo, aqui também o campo funcionário vai puxar todos os funcionários dessa tabela. Porque sempre quando chegar aqui, só selecionar o nome do respectivo funcionário. O cliente vem de fora, então ele chega no espaço do seu nome.
E é isso aqui, venda, tem um calendário, data venda, digo, tem um calendário que nos permite já definir a data que desejamos. Na maioria das vezes vai ser hoje, né? Se eu clicar em hoje, ele vai preencher já a data de hoje, que é dia 7 de janeiro de 2025. Pronto, então, isso aqui, até pus aí o curso 2024 na pasta, agora que dei conta que estamos em 2025. Mas pronto, o ano é novo, então ainda não estamos acostumados. Pode permanecer mesmo 2024, não faz mal. Mas se calhar mais tarde é um mod, mas pronto, ainda fica assim. Ok, então vamos lá na tal sincronização. Depois vamos ver outras tabelas que também precisam. Estamos aqui a começar na tabela de vendas, que é a principal. Então clico no botão direito e abro com a segunda opção. Por quê? Não queremos ainda fazer cadastro cedo e também os cadastros são feitos de forma correta nos formulários. Qualquer cadastro que nós tentamos fazer aqui é só para testar algo, mas não para preencher todos os campos, porque ainda é cedo. Sem antes nós criarmos formulário, não vamos preencher ali todos os campos. Mas tem ali algumas tabelas que vamos ser obrigados mesmo a preencher alguns registros nos campos que mais nos interessam. Então, clico aqui na segunda opção, vamos lá, produtos. Aqui queremos fazer a sincronização, fazer com que o campo produtos puxe todos os produtos existentes aqui. Mas para ser bem prático, o que é que vamos fazer? Vou fechando a tabela de vendas. Vamos aqui em produtos, dar 2 cliques para pôr a descrição de alguns produtos. Vou pôr aqui bloco, não sei quanto é que está, mas pronto, ainda fica. A quantidade ainda não nos interessa. Aqui varão. Depois vou dir que o cimento já está. E fecho. Por isso. Já vemos o que acontece, né? Agora vamos voltar aqui em vendas e clico de novo botão direito, na segunda opção. E pronto, vamos lá. Pergunta que surge: como eu faço a sincronização do campo produtos, atenção, tabela venda, o campo produtos com a tabela dos produtos? Como vamos fazer essa ligação? O tipo de dados que tem nesse momento não permite buscar dados em outras tabelas. Então, o que fazemos? Vamos expandir aqui o tipo de dados para ver qual tipo de dados nos permite fazer essa tal sincronização, associação das tabelas. Então, esse tipo de dados está aqui, o assistente de pesquisa. Então, vamos clicar mesmo aqui no assistente de pesquisa e em seguida nos abre essa janela. O que se faz aqui? Seguinte, eu avançar. Clicando aqui, ele nos apresenta aqui as listas das tabelas. Atenção, o campo aqui é produtos. Campo dos produtos que vai casar com a tabela com o mesmo nome, produtos. Então, onde está? Está aqui. Mas, antes de selecionar a tabela, uma vez que também seremos obrigados a clicar em ambas, primeiro precisamos clicar em ambas e depois clicar na tabela produtos. Por que eu digo isso? Porque se eu selecionar primeiro a tabela, ao clicar em ambas, ele desfaz a seleção. Então, o correto é que voltei. Vamos em seguinte avançar, marcar ambas, depois selecione a tabela. Então, é assim. Primeiro ambas, depois escolhe a tabela. Campo produtos, casa com a tabela dos produtos, que está já aqui visível. Então vamos em seguinte. Depois de escolhermos a tabela, nos mostra o quê? Nos mostra os seus campos. Como se tivéssemos abrir uma pasta em que dentro dela encontramos vários itens. Então é isso aqui. Escolhemos a tabela e ao avançar nos mostrou os seus campos. Então o que significa que agora é mesmo o momento de
selecionamos o campo. Que campo vai fornecer? É a questão que está a ser colocada aqui. É um campo que vai fornecer os dados. Descrição. Queremos ver descrições dos produtos, né? Não quantidade nem fornecedor. O que nos interessa é ver os nomes dos produtos, as descrições dos produtos. Lá o cimento, o varão, por ali fora. Preenchemos aonde? Em descrição, né? Então queremos ver. Então não basta só clicar assim. Para garantir que esse campo esteja mesmo selecionado, tem que ir aqui na coluna dos campos selecionados. E para que se vá ali, é necessário marcar ele e em seguida clicar no sinal maior ou na seta. Podemos encarar como seta. E em seguida temos aqui descrição. Feito isso, o seguinte. E aqui o campo 1 nos chama. Vamos aqui na seta e marcar de novo descrição. Atenção, o campo é marcado 2 vezes. Então aqui de novo descrição e vamos em seguinte. E aqui podemos previsualizar aqueles dados que foram lá inseridos, bloco, cimento e varão, já em ordem alfabética, né? Pronto, aqui é só para previsualizar os dados que vão ser vistos, pertencendo à tabela dos produtos. Então aqui a coluna da descrição nos exibir os registros que estão nele. Então aqui vamos em seguinte, não se faz nada. Agora já para finalizar, o seguinte já acabou, né? Só falta concluir, mas antes disso precisamos garantir ou ativar, algumas versões vêm habilitar a integridade dos dados, é muito necessário. E garantir que a eliminação ou exclusão seja em cascata. Tem algumas versões vêm exclusão em vez de eliminação. Cascata, o que isso significa? Eliminação em cascata garante que os dados, uma vez que estamos a sincronizar tabelas, que os dados ligados a uma outra tabela também sejam removidos, para que não deixem rastro. Então é isso que nos está a garantir. E se mantivéssemos uma eliminação restrita, já diz tudo. Não garante uma eliminação total. Então, uma vez que habilitamos a integridade dos dados, digo, é bom que a exclusão desses dados, a eliminação desses dados seja em cascata, ou seja, total. Pronto. Agora podes concluir. Dá sim, aqui aceitar tudo, pronto, está feito. Ele tem a mania de mostrar número, mas não se preocupe. Está tudo aí correto. Pronto. Nesse momento já podemos testar antes de darmos sequência aos outros campos que também precisam do assistente de pesquisa como tipo de dados. Assistente de pesquisa para que permita-nos sincronizar com as tabelas com o mesmo nome. Fornecedor vai casar com o campo, com a tabela dos fornecedores. O campo funcionário vai casar com a tabela dos funcionários. Então essa é a lógica. Ou seja, com seu xará, né? Mas ainda vamos abrir com 2 cliques para ver o que acontece. Pronto, 2 cliques não deu, preferi abrir com a primeira opção. Ok, se formos aqui já em produto, venha aqui tem seta, enquanto que os outros campos não tem seta aqui à direita, mas aqui está bem ali, né? Conforme podem observar. Quando clico, está aqui cimento. Mas vamos imaginar que a lista seja tão larga. É claro, não vou forçar minha visão a procurar no meio de 100 ou mais produtos um que eu desejo. Então a melhor forma é de lidar com o tipo de assistente de pesquisa é escrever. Quer cimento, põe o C, trouxe, dá Enter, está feito. Enquanto não aparecer, continua a escrever os próximos caracteres ou letras até que apareça aí como sugestão, aí é só dar Enter, vai autocompletar. Então é assim que funciona um assistente de pesquisa. Nesse caso, buscou os dados da tabela dos produtos. E se eu aumentar mais um produto, aí vai aparecer, além dos 3 aí existentes, vai aparecer um 4º. Então para isso só preciso fechar essa tabela. É como eu já disse, antes de manter foco a uma outra tabela, deve fechar aquela que você quer abandonar, não deixe aberto. Então 2 cliques em produtos, vamos acrescentar o produto TTT.
Pronto, fecho. Vou reabrir com dois cliques a tabela de vendas. E clique ali e veja que foi acrescentado. Então, há sim comunicação. Pronto, vamos então na sequência para criar assistente de pesquisa dos outros campos. Quem vem a seguir? Fornecedor, que vai casar com a tabela dos fornecedores. Então é a mesma coisa que vamos fazer. Assistente de pesquisa, tiramos o tipo de dados, vamos em seguinte. Dessa vez é fornecedores, né? Aqui o nosso foco, deixa eu apontar mesmo aqui. Aqui fornecedor. Vejam que por coincidência já está marcado porque se trata de um campo que está no topo. Então os primeiros campos sempre serão selecionados por predefinição. Então agora vou marcar só ambas, porque esse aqui já não preciso mexer. Vamos em seguinte. Para nos mostrar os seus campos. Depois de selecionar a tabela, mostra os seus campos. O que queremos ver? O nome do fornecedor, é claro. Queremos visualizar lá. Então devemos clicar aí no sinal maior ou seta para que fique aqui na lista dos campos selecionados. E em seguida vamos aqui em seguinte. Como o campo é selecionado duas vezes, aqui nos pede de novo. Clicar no botão aqui na seta direcionada abaixo e vamos em nome. Seguinte, aqui é só para pré-visualizar, como não colocamos ou não cadastramos nenhum fornecedor, por isso é que está aqui em branco, ao contrário de quando fomos aí em produtos, ali em cima apareceram os produtos porque eu interrompia e havia cadastrado os tais produtos. Aqui como não tem nada, por isso é que está assim. Então para variar mostramos já essa outra forma do antes de registrar qualquer coisa. Então aqui é a mesma coisa, ativar ou habilitar a integridade de dados e garantir a exclusão ou eliminação em cascata. Feito isso, já não tem mais nada para o seguinte, só resta concluir. Sim e pronto, não precisa ler, só aceitar tudo. E vamos agora em funcionário, que é a mesma coisa. Clique aqui, assistente de pesquisa, vamos lá. Seguinte, dessa vez o campo, a tabela funcionário. Mas primeiro marcamos ambas e depois que selecionamos a tabela, caso funcionário. Feito isso, seguinte. E campo, nos interessa. Queremos o nome dos funcionários, é claro, que apareçam lá. Gênero não, contato não, mas sim o nome. Manda aqui para a direita e seguinte. Aqui de novo o nome, campo sempre selecionado mais de uma vez, nesse caso duas vezes. Seguinte, aqui não tem nenhum funcionário cadastrado, por isso é que não aparece nada. Vamos em seguinte, aqui sempre ativar ou habilitar a integridade de dados, garantir a eliminação em cascata, ou exclusão em cascata. Vamos concluir. Sim, sim, sim e sim até sumir. Pronto, e já temos aqui. Está aqui tudo feito. Aqui podemos até aumentar um campo relacionado à observação. Poderia ser útil. Não sei até que ponto ainda poderia pôr alguma observação, em que circunstância, mas é por precaução. Observação pode ficar mesmo. Isso mais tarde vai se explicar. O que significa isso? Pronto. Aqui está feito, é só fechar. Vamos ainda dar sequência mesmo a tal sincronização. Vamos ver se tem mais uma tabela que precisa de assistente de pesquisa. Vamos ver mesmo aqui no plano. Produtos. Tem um campo dependente, que é dos fornecedores. Então, como se pode ver aqui. Até que os fornecedores nem precisavam aparecer aqui. Pronto, mas tanto faz. Pode existir circunstância em que se torna necessário, se calhar, gerar uma fatura, né? Mas não interessaria tanto. Pronto, já está, mas pode ficar assim. Vamos então aqui em produtos, tem o campo fornecedor, que vai buscar todos os fornecedores.
para listar os produtos, vamos puxar todos os fornecedores já existentes. Então vamos lá. Vamos aqui em funcionários, botão direito, segunda opção. Em seguida vamos lá, onde está? Vamos abrir funcionário produtos. Funcionário também tem campos dependentes, no caso gênero e setor, mas aí pronto, não dependente de outras tabelas, aí é já outra coisa que vamos ver mais tarde. Ainda deixa eu fechar, precisa sincronizar com outra tabela. Vamos aqui em produtos e pronto, está aqui o campo fornecedor. Aqui vai casar com a tabela dos fornecedores. Então botão direito, assistente de pesquisa, seguinte, ambas, fornecedor já está marcado, atenção, não precisamos fazer mais nada. Seguinte, campo, nome, que queremos ver o nome do fornecedor. Seguinte, aqui de novo, nome, ou seja, o campo que selecionamos anteriormente. Seguinte, aqui não temos nada para visualizar porque nunca cadastramos nenhum fornecedor. Seguinte, aqui é ativar integridade de dados ou habilitar, não? Para algumas versões, aqui eliminação em cascata ou exclusão em cascata. Concluir. Aqui sim, sim e pronto, está feito. Fechamos. Agora podemos voltar aqui em funcionários. Botão direito e pronto. Aqui em funcionários, eu posso ir mesmo aqui. Em funcionário, o que é que se nota? O nome só inserimos. O gênero. Existem dois gêneros, no caso. O masculino e o feminino. Sempre será assim. Então, aqui ao invés de ficarmos a escrever o tempo todo masculino e feminino, tal como pode chegar um funcionário e vai querer pôr, em vez de pôr feminino e masculino, por alguma preguiça ou urgência, pôr só o F ou o M. O F de feminino ou o M de masculino. E aí bagunça as coisas. Um chega, põe o mesmo feminino ou masculino, e outro chega, só põe o F ou o M. E ali, pronto. Em termos de filtragem, pode não ajudar tanto assim. Então, o correto seria o quê? Uniformizar. E sendo assim, vamos criar o assistente de pesquisa de uma forma diferente. Por que disso? Porque aqui os dados são estáticos, os gêneros sempre serão dois, feminino ou masculino. Ao contrário das outras tabelas, por exemplo, aqui em vendas, dados clique em vendas, vejam que os produtos, a quantidade de produtos já existem no sistema é indefinido. Não existe um número exato. Então isso sempre vai oscilar, e não só a quantidade é tão elevada que não se pode padronizar, mas sempre vai depender daquelas variações, não, de produtos que a empresa vai querer acrescentar ali no estoque, porque nem sempre serão os mesmos. E os tempos mudam, e com isso também podem surgir novos produtos ou novas ambições por parte dessa empresa, né? Então, é devido a essa oscilação ou mudanças constantes que não podemos fazer do jeito como pretendemos fazer agora, porque aí vamos pôr dados estáticos. Isso é também válido para fornecedor e funcionário, que também vão mudando com o tempo, né? Então, mais gênero não muda. Quanto ao setor, poderia até ser que é estático, não? E aí exigir mesmo uma tabela onde se põe o setor, mas ainda vamos arriscar mesmo em pôr também estático, né? Apesar de estar inseguro, mas só para variar, né? Aí vemos a outra forma de tratar do assistente de pesquisa. Então vamos começar aqui, gênero, botão direito, assistente de pesquisa. Atenção, até o momento nos acostumamos em manter essa opção. Por isso é que quando chegamos aqui, fomos em seguinte, porque satisfazia as nossas necessidades, tal como podemos ler agora. Pretendo que campo de pesquisa obtenha os valores a partir de outra tabela. O que fazíamos? Os dados a serem buscados em outras tabelas.
Mas só que dessa vez para o gênero, não queremos que venha de uma outra tabela, mas sim essa segunda opção que nos diz eu escrevo os valores que quero, o que se pretende. Então, vamos marcar essa e clicamos em seguinte. E aqui o que é que se faz? Vamos já pôr feminino e aqui por baixo masculino. Masculino. Aqui. Então, esse aqui é estático. Não está sujeito a mudança. Por isso é que merece ficar mesmo aqui estático. E vou concluir. Esse é o que nos resta. Vejam que esse aqui é fácil. Há quem poderia querer abusar disso. Não, é muito fácil. Então, por que não fizemos para os outros dessa forma? Por quê? Porque não são estáticos. Vejam lá, vamos imaginar que de repente surgisse um terceiro gênero, não? Algumas plataformas, o sistema colocam de outros, não? Por exemplo, nas redes sociais, onde dão essa liberdade de um indivíduo ocultar o seu real gênero, optando por outros, não? Poderia ser um exemplo claro, não? Então, o que acontece? Vamos só ainda testar a abertura da tabela dos funcionários com 2 cliques ou com a primeira opção. Vamos salvar as alterações e pronto. Vejam que gênero já está aqui com assistente de pesquisa. Ao clicar está aqui o feminino e o masculino. Mas se de repente surge um terceiro gênero, pronto, no caso daí desse sistema, é claro, serão sempre 2, mas estamos aqui a imaginar que surja um terceiro gênero. É impossível, mas pronto, vamos imaginar que seja possível. Então, clico com o botão direito, vamos aqui na segunda opção e vamos lá voltar. Se quero colocar um terceiro gênero, além daqueles 2 que já inseriram. E lembrar que essa opção que escolhemos, vamos em seguinte. E qual é o problema? Quando você volta para ali, já não encontra aqueles 2 que havíamos inserido. O que é que significa? Que se o campo produtos fizéssemos isso, vamos lá imaginar que chega daqui e vai listar os 10 produtos. E você pretender naquela primeira instância 10 produtos a inserir ali. Muito bem, vão aparecer, claro, lá na lista. Mas só que quando surgem novos produtos ou querer remover outros, vejam o que acontece. Já não encontra e automaticamente nos obriga a ter que repor aquele que já havíamos inserido e acrescentar os restantes. E aí vamos ficar constantemente a recomeçar. O que já existia desaparece e tens que voltar a inserir. E é desgastante se forem 100 produtos. Aí terás que voltar a inserir os 100 produtos e acrescentar outros em cima dos 100 já existentes. Então, é isso aqui. Para registros ou campos destinados a pôr o que se espera, dados variáveis que ficam sujeitos a mudança ou algumas vezes aumento ou reduz. Então não podemos fazer isso. Isso é mais para aqueles dados estáticos, né, que sempre vão manter aquele padrão em termos de quantidade. Então vou cancelar e pronto. Agora vamos no setor. Não imagino quais são que mereceria mesmo uma tabela onde se insere os setores. Sempre quando quiser aumentar mais certos setores, aí vão inserindo. Pronto, porque nesse momento eu já estou bloqueado, não faço ideia de qual setor vou colocar aí exatamente. Ainda só faço ideia de um. Pronto, mas vamos lá. Seguinte, sempre aqui a segunda opção. Damos de ritmo. Então, aqui vamos chamar de cá. Fica vendedor, vamos chamar assim, o vendedor. E aqui vamos estoquista. Não sei se é assim que se escreve, pronto. E aí, da limpeza, o RH e por ali fora. Vamos ficar só com isso. Então, vejam, isso está sujeito a mudança, nem merece estar aí. Mas pronto, é uma questão só de peça. O correto seria criar uma tabela, sincronizar esse campo com a respectiva tabela, no caso, tabela dos setores, né?
seria o mais correto. Então tu dá já ali como dica, uma vez que já sincronizamos campos com tabela, já podes criar a tabela do setor para fazer essa tal sincronização. Em vez de fazer desse jeito que não recomendo. Então é só concluir e pronto. E está muito tarde. Que horas são? São 1h40, pronto. Mas já fizemos a tal sincronização. Posso fechar a tabela? Sim. Pronto. Nesse momento, se damos 2 cliques mesmo aqui em funcionário, vamos ver aqui gênero, aqui feminino e masculino. Contato mantém-se. Aqui no caso o e-mail fica vermelho, estão a ver? Porque colocamos hiperlink ou hiperligação. E equivale mesmo a link, né? Quando você clica, direciona em algum sítio. Pronto, o IBAN, setor que mexemos, quando clicamos estão aqui os setores que foram lá descritos, né? Pouco tempo e está tudo aqui, então está tudo em dia. Agora, cumprimos já com a sincronização, acredito, porque se eu for aqui em produtos, vamos ver fornecedor, até aqui, já tem aqui assistente de pesquisa, apesar de não ter colocado nenhum fornecedor, mas vamos lá pôr alguns fornecedores. Vou preencher esse campo aqui dos fornecedores. Fornecedor FF, fornecedor XX, codificar o HH, evidentemente excluída, estamos a descartar aqui o XX. Pronto, vamos lá, TT e pronto, fecha. Já temos aqui os fornecedores. Vejam que eu não fechava essa tabela, se eu for aqui não aparece, então se eu fechasse ele iria processar já com aquelas alterações, então por isso é que se recomenda você fechar a tabela, você abandona e não deixá-la aberta. Então, se nós voltamos aqui, é onde estava? Funcionários, será? Não. Fornecedores? Não. Acho que produtos. Vou fechar tudo. Vamos aqui em produtos. Pronto. É aqui. Agora está sumido, porque eu fechava e voltei a abrir. Pronto, já está em dia. Ok, então cumprimos com a sincronização. Agora é o momento de fazermos o que? A criação de formulários de cadastro. Como criar formulário? Atenção, os passos que nos levam à criação de tabela são os mesmos que nos levam à criação de formulário. Bastando clicar em criar e aqui temos já o bloco dos formulários. Tal como aqui trabalhamos no bloco das tabelas, agora transitamos aqui para os formulários. Pronto, então aqui é o seguinte, vamos criar o formulário de uma forma mais breve. Em branco, se calhar em outros vídeos eu posso mostrar, mas como já estou cansado e pela hora, são quase 2 horas, então vou despachar usando uma forma mais simplificada de gerar formulário. Então, essa forma de criar formulário, que é com essa opção, nos obriga a selecionar a tabela pela qual se deseja gerar o seu formulário. Então, poderia ser qualquer tabela, mas uma vez que a tabela principal é de vendas, uma vez que se trata de um sistema de venda, a tabela principal faz com que essa tabela seja a principal. Então, primeiro eu devo garantir que a tabela que desejo gerar o seu formulário esteja selecionada. Nesse momento está assim selecionado. E se eu clicar agora em formulário, atenção, vou no menu criar, garantir que esteja ativo o menu criar e em seguida ir em formulário, ele cria um formulário baseado na tabela das vendas. E aí podemos confirmar já com os campos que nos traz, são todos pertencentes à tabela de venda. Então isso aqui, essa forma nos obrigará sempre, primeiramente, a garantir que a tabela que se deseja gerar o seu formulário fique selecionada. Formulários praticamente que são criados para nos permitir colocar os dados ou inserir os dados de forma mais correta. Dados esses que logo após o seu processamento são destinados a ficar armazenados nas tabelas. Então podemos encarar as tabelas como os recipientes.
E também não é profissional você fazer cadastro diretamente nas tabelas. Por isso é que existe esta categoria aí dos formulários, porque a partir dos formulários podemos preencher todos os registros e depois processar por via de certos botões para que eles se destinam às tabelas, onde ficam, nesse caso, armazenados, né? Então, é isso aqui. Então, temos aqui o formulário criado. Nesse momento já está pronto a funcionar, mas vamos lá trabalhar na aparência. A primeira coisa que vamos aqui fazer, nesse caso, ver aqui as constituições do mesmo formulário. Então, podemos começar aqui. Vejam que aqui está meio acinzentado. Poderiam não gostar dessa aparência. Então, com isso, ser impulsionado a fazer certas modificações aqui. Mas vamos começar aqui. E está muito longo, essa parte à direita. Poderia bem estreitar. Observem que quando marca qualquer um dos campos, assim que formos aqui nessa borda direita, vem este sinal e aí podemos redimensionar. Por exemplo, reduzir. Quando eu mexo em um, todos seguem. Então vejam ali. Pronto, já temos. Vamos imaginar que esteja com o tamanho que nos satisfaz e pronto, está feito. Agora, observem que quando clicamos aqui nesse sinal ou quadro, pequeno quadrado, aí no canto superior esquerdo do formulário, ele nos permite selecionar todo o formulário. Podemos aproveitar essa seleção de todo o formulário para aplicar características que eles terão em comum, todos os elementos ali incluídos. Vejam que tem duas colunas. Então, ali podemos aplicar o que eles poderiam ter em comum. Tal como posso aproveitar essa seleção para pressionar mesmo aqui esse quadrado e arrastar. Pressionar com o botão esquerdo, é claro. Vou reduzir ainda o zoom para posicionar melhor. E vai arrastando até ver que não está melhor posicionado. Tal como pode usar as setas de direções, cima, baixo, esquerda, direita. Se quiser descer, vai na seta abaixo e pronto. Vai deixar espaço aqui em cima para mais tarde pôr os botões ali. Pronto, então já está bem reposicionado. Já na minha visão, é claro. Agora eu poderia aproveitar e fazer aqui. Vamos selecionar tudo ainda. Pôr isso tudo com a cor preta. Vejam que essa coluna está acinzentada. Poderíamos dar mais destaque aí nas cores. Então, uma vez que está tudo selecionado, para onde vamos para pôr uma cor preta? Vamos aqui no menu formato. Formatar. Se calhar pode vir formato. Clica ali e em seguida temos aqui o bloco tipo de letras ou fonte para alguns, onde no A é para mudar mesmo a cor. Coloquei a cor automática, que é a cor preta, e vejam que ganhou mais destaque. E posso aproveitar e definir o tamanho já para o geral. Por exemplo, o tamanho 14. Se quiser, aumente mais o tamanho ou ponha o que você deseja, pronto, está feito. E em seguida, podemos fazer agora as seleções grupais ou para o grupo. Por exemplo, se eu quero modificar essa zona, então o que eu faço? Clico no primeiro, só um clique simples. Antes de clicar no último, eu pressiono a tecla Shift. Para pressionar já Shift, dou um toque no botão esquerdo e automaticamente ele cercou de uma ponta a outra. Então, como eu posso fazer o inverso? Pressiono aqui, ou seja, clico aqui, depois pressiono a tecla Shift antes de clicar na outra ponta, né? Que é bem aqui, pronto, selecionou. Agora aqui eu quero negritar, então vou aqui no N de negrito. Tal como posso mudar a cor desse espaço aqui. Então vamos lá por exemplo, a cor ali no balde, a cor do preenchimento, um azul claro, por exemplo. E temos aqui já tudo feito. E agora, indo aqui, poderia mexer em qualquer coisa, mas não tenho mais nada a mexer. Agora vamos aqui.
Essa parte também tem sensibilidade. Pode-se mudar a cor dessa parte. Basta clicar aqui essa zona em branco e ir no balde para pôr a cor que bem desejar. Por exemplo, põe ali a cor preta e vemos que está assim. E se aqui não tivesse o preenchimento, vou dar Ctrl Z, está sem preenchimento. Se eu pusesse aqui a cor preta, vejam que fez desaparecer tudo que está aqui. Por quê? Está sem preenchimento e o texto é preto. Se eu selecionar de uma ponta a outra, clique aqui e aqui no segundo com Shift, ou o último, viu? Se eu pôr aqui o preenchimento já com uma cor diferente da preta, ele vai permitir a visualização dos dados. Eu como poderia pôr o texto branco para aparecer sobre o fundo preto. Então é isso aqui. Como o fundo antes era transparente, então refletiu o que estava ali por detrás, que é a cor preta. Mas como fizemos a sobreposição de uma cor só para essas zonas, deixou de ser transparente e automaticamente ficou sobreposto sobre o preto esse tom. Então o que aconteceu? Pronto, já está feito. E atenção, além disso, você pode adicionar imagem. Em vez de fundo preto, pôr imagem de fundo. Basta clicar aqui, procurar, e em seguida vamos lá procurar. Mas vamos aqui em imagens, em fotos, vamos lá ver. Para ter os fundos, não sei onde estão. Tá aqui fundos. Escolha ali um fundo que preferir, por exemplo este, dou OK e pronto. Se no seu gabinete não tiver ali uma bela vista, já tem essa garantia aqui, né? Aqui. Mas atenção, quando você põe imagem de fundo, se que você pensa em substituir por uma cor de fundo, vamos lá por exemplo a cor amarela, não assim, aqui, clicar aqui fora. Se eu escolher a cor amarela, veja que não se reflete aqui, ou seja, as imagens ficam sobrepostas. Estranhamente está a aparecer essa zona, a imagem não preencheu tudo, pronto, não sei porquê, mas se calhar o tipo de imagem que eu selecionei, porque era suposto ter coberto aqui tudo, mas até ainda bem que calhou desse jeito. Nos deixa claro que as imagens ficam sobrepostas às cores. Então, por mais que modifique, não vai substituir aquela imagem vai continuar sempre em frente. Então, ali, se você fecha o Access depois de inserir uma imagem de fundo, até o momento ainda não vi uma forma de remover. Também não investiguei assim tão a fundo, ou explorei tão a fundo para poder substituir ou excluir ali a imagem. Acredito que existe uma forma, mas pronto, não tive assim tanta paciência para explorar isso. Então, enquanto não encontrar essa forma, vamos imaginar que você de repente se arrependa e queira colocar um fundo azul. Então, em vez de tentar lutar para eliminar a imagem, vai na internet e baixa uma imagem com fundo azul para substituir essa que você não quer. Desse jeito você pode solucionar o problema. Ou seja, a troca entre imagens funciona tranquilamente, mas substituir uma imagem por uma cor de fundo não funciona, porque a imagem fica sobreposta a ele, então não vai dar nenhum efeito. Então é por ali. Se eu quiser mudar, tentei cor de fundo, não mudou, não substitui a imagem. Mas se eu for aqui em imagem, escolher uma outra, vamos escolher essa, dou OK, vejam que substituiu, né? Então, é isso aqui. Agora vamos aqui em cima, que também tem sensibilidade. Você pode mudar aqui a informação que está ali. Eu prefiro deixar mesmo venda, mas mudar a aparência do texto. Por exemplo, está com essa cor, eu poderia pôr a cor vermelha e dar
efeito ou aplicar o efeito de negrito. Tal como aqui também pode se mexer, mudar a cor azul, pronto. E nesse redor vou deixar por aqui a cor preta, prefiro assim. Pronto. Não sei por que está mostrar essa margem aqui, mas vi que agir desse jeito. Agora aqui, pronto. Por exemplo, também cor preta, aqui também cor preta, no balde, aliás. Basta clicar em cima porque já está a cor preta. E está, essas partes são sensíveis, só estou a mostrar aqui que podes modificar aqui, mas se quiser deixar de forma padronizada não faz mal, apenas estou a mostrar as partes que podem estar sujeitas a modificações. E pronto, já temos aqui o formulário criado. Vamos dar por concluída a criação do formulário. Agora vamos abrir para fazer cadastro. Podemos fechar, salvar mesmo. O nome mantém-se venda. E logo após a criação do formulário, depois de salvar, vejam que cria um segundo bloco dos formulários. Atenção que antes só tinha a tabela. Depois que criamos um formulário, ele cria um novo rótulo relacionado aos formulários, para separar os formulários das tabelas. E isso também nos leva à necessidade de partilharmos informações relacionadas a esses sinais ali. Quando clicamos, ele oculta. Clicar de novo, mantém visível. Isso também é válido para os formulários. Então, isso já serve também de chamada de atenção. Antes que algum dia você ache que não, as tabelas foram eliminadas, então tente verificar aqui nas setas, porque é muito provável que você sem querer clicou aí e ocultou a visibilidade das tabelas, se calhar dos formulários. Então, é por ali. Agora vamos lá fazer cadastro. Basta 2 cliques, tal como em tabelas, e abriu no modo de cadastro. Nesse momento podemos já fazer preenchimento. Eu tenho um produto cimento, fica assim, tal como poderia escolher outro. Quantidade. Vamos por 10 sacos. A preço, aliás, o preço. Não sei quanto é que está o preço do saco de cimento. Não tenho certeza. Vou por 4.500. Quantidade. Por exemplo, 20 sacos. Assim que eu dar Enter, já calculou. Está em Kwanza, pronto. Não expliquei aqui sobre a moeda Kwanza, mas vou reservar-lhe uma aula onde vai se tratar disso. Caso eu me esqueça, podem fazer ali os comentários no vídeo, impulsionarem, ou nesse caso a gravação de um vídeo relacionado às moedas, porque aqui já está por pré-definição, então se calhar vocês vão precisar de algumas instruções para isso. Fornecedor, vamos lá escolher o fornecedor H. Funcionário, não tem nenhum funcionário cadastrado, pronto. E vamos tratar disso. Clientes, Ana Maria. A data, tem aqui o calendário. Vamos por hoje, está aqui. E automaticamente vai preencher. Observação, não tem nenhuma. E pronto. Vamos imaginar que tenhamos concluído com o cadastro. Agora o que é que se faz? Nesse momento não temos botões, mas tem alguns aí que nos permitem fazer alguns testes iniciais. Que é esse aqui? Botão novo registro. Aqui, o registro em branco. Quando clicamos, ele nos traz um novo formulário em branco, disponível para cadastrar a próxima venda. Então, se nós formos na própria tabela de venda, vamos dar 2 cliques, veremos que o registro inserido recentemente está bem aqui, como podem observar, né? Ainda deixa aqui preencher funcionários que estão aqui em falta. Por aqui alguns funcionários. E pronto, basta esses 2 funcionários. Vamos fechar.
São 2 horas. Tabela. Pronto, já está. Agora até já posso voltar naquele registro. Vamos ao anterior que está aqui e adicionar aqui o funcionário. Está Maria Alberto. Não sei por que o outro não apareceu, mas pronto, não faz mal. Era questão de fechar e abrir, já apareceria. Pronto, então já temos. Agora é só ficar aqui. Não sei se preencheu mesmo. Vamos lá ver. Já está agora. O funcionário já foi acrescentado. Pronto, mas só que isso não é suficiente. Esses botões são assim, tão breves, né? Vamos dizer assim, ilimitados. Não tem tantos botões aí que nos deem conforto. Então é daí que entra o último ponto relacionado a adicionar botões em formulários, né? Pronto. Então é ali onde vamos entrar. Por quê? Aqui sentimos a falta de um botão de eliminar ou anular. Por exemplo, eu estou a preencher um produto e lá no meio vejo que ou surgiu a necessidade de cancelar, ou se calhar o cliente depois repensa, vai que não preciso, ou opta por escolher um outro produto e aí precisaríamos cancelar. Mas em situações ou no estado em que se encontra o formulário, nos impulsiona a fazer que apagar campo por campo para substituir por um outro produto. Então ali, se tivesse um botão limpar, seria mais prático, né? Então é por isso que vamos entrar no processo de criação de botões. Então vou fechar o formulário e abrir com esta terceira opção, que em tabela está como que segunda, vista estrutura, que tem um quadro, lápis e régua, perdão. Alguns vem modo design, isso já falamos. Pronto. Então aqui vem como terceira opção. Então clicamos aqui e em seguida o que vamos fazer? Vamos adicionar tais botões. Então deixa aqui esticar isso. Porque que ficou assim, pronto. Agora, como adicionar botões, né? Para adicionar botões, vamos mesmo aqui nessa ferramenta. E ao apontar, já nos mostra aqui em legenda botão, né? Então, clicando, ao ir aqui no formulário, observem que está um sinal mais com esse retângulo. Então está a esperar que adicionemos mesmo botões. Então vamos clicar e em seguida nos abre esta janela. E aqui, pronto, vamos explorar a segunda categoria, que é mais breve, onde tem muitas ações que precisamos de primeiro. Então, marcando operações de registro, vamos ver aqui muitas das ações necessárias. A primeira mesmo já está pré-selecionada, que é adicionar novo registro. Então, vejam que o ícone para esse tipo de ação está aqui. Quando veres que o ícone não satisfaz as suas necessidades ou não for ao seu gosto, clique em seguinte. Caso aprove, vai já em concluir. Mas eu não aprovo esse ícone. Se for o lápis, também não concordo, então prefiro o texto. Mas o texto posso personalizar, pôr mesmo novo, simplificar assim, pôr ao meu jeito e agora está assim, novo. Posso clicar em concluir e já temos aqui o botão novo. Vamos de novo aqui, clicamos no X, adiciono, sempre ainda na segunda categoria. Vamos esgotando a segunda categoria, depois explorar outra. Atenção, a forma como se adiciona os botões é a mesma para todas as ações. Então basta saber adicionar um botão, estarás pronto para adicionar qualquer um. Significa que você pode explorar já também outras categorias e pôr as ações que você bem entender, né? Então estou aqui a selecionar só alguns por questões de objetividade, não vamos aqui explorar todos. Então, apenas queremos mostrar como adicionar botões e aí depois fazer um teste em termos funcionais.
Mas antes disso vamos trabalhar na aparência também dos botões, né? Então, botão anular. Ele tem esse ícone, mas não quero, vou em seguinte. Se quisesse, concluiria. Pronto, só tem um ícone que já reprovei, então vou aqui. Qual é a função que tem? Tem a função do que eu mencionei agora. Quando você está preenchendo um produto e lá no meio, pronto, o cliente impulsiona-te a cancelar aquele cadastramento no sistema e aí para optar por um outro produto. Então é daí que seria chato você apagar campo por campo. E tendo um botão anular registro, ele limparia tudo com um único clique e aí fazer um novo cadastro, né? Então, eu aqui normalmente ponho mesmo limpar. Através dos sistemas que eu crio, normalmente eu ponho limpar. Pronto. Porque a função mesmo em termos práticos tem limpar o formulário. E clico em concluir. Já está. Vamos para o próximo botão. Adiciono. Vamos ser breve, falar pouco agora. Duplicar não quero, quero eliminar. Tá assim, pronto. Pode ficar, vou concluir. Posarinho, vamos lá. Próximo. Sempre na segunda categoria tem um botão guardar. Tá assim, até que daria. Fica ou não? Pronto, vou pôr o texto. Vou chamar de cadastrar. Ou adicionar. Produção, né? Preencher o produto e depois adicionar. Adicionar onde? A tabela, né? Então, como poderia ser mesmo guardar ou salvar. Pronto, cadastrar será. Pronto, fica assim. Vou concluir. Vamos para o próximo. Segunda categoria, já que o último tem o imprimir. Está assim com a impressora? Muito bem, vou concluir porque concordo. Pronto, vou aqui já ainda alinhar. Dimensionar isso. Pronto, só perder espaço. Mudar a história. Pronto, aqui também vamos mudar a dimensionar. Pronto. Vou imprimir, está tão pequeno, nem gostei. Mas pronto, não faz mal. Uma vez a mais pela objetividade, como já está tarde, usa a seta de direção, pronto, já está. Afasta e afasta. Estando afasta de novo, já está. Ok, vamos inserir os botões de navegação agora. Então aqui, navegação em registro. Vou pôr esses 4 que se seguem. Desse jeito é só concluir. Aqui, os seus ícones concordo com todos eles. Então só vou mesmo concluir tudo. Pronto. Terceiro, concluir. O quarto e último, concluir. Está. Agora vamos ajustar. E também ajustar. Alinhamento aqui. Deste lado. E vamos lá. Na sequência, agora estou mais que apressado. Talvez da hora. Tá muito tarde, pronto. Mas pronto, já me comprometo, então tenho que concluir. Pronto, já está. Ok, não estou muito preocupado com as posições e já temos aqui. Agora, aparência. Podemos selecionar um grupo ou todos eles para pôr uma aparência melhor. Por exemplo, esse grupo. Ir aqui em formatar para
garantir que o texto fique com mais ênfase, por exemplo, a cor preta. O texto está mais destacado. Tudo que é texto vai ganhar esse aspecto. Que não for, vai permanecer conforme. Tal como pode-se negritar os próprios textos. Mas prefiro manter assim. E em seguida podemos fazer o quê? Mudar a cor de cada um. Por exemplo, o novo, no seu preenchimento está verde. Deve ser assim. Esse tom de verde. O limpar, por exemplo, tem a cor vermelha. Mas, pronto. Vamos ver se o vermelho pega. Tá bom, fica assim. Agora, aqui eu imprimir pode ficar conforme está, ou então pôr ali um tom de amarelo. Ou esse tom aqui. Não gostei tanto, mas fica. Vou adicionar pôr a cor verde mesmo. Esse tom de verde puro. Esse até eu excluir, eu imprimi isto aqui. Para ver se eu imprimir, mas está aqui eu imprimir. Imprimir e pode manter o tom que tem, o padrão. Deixa eu dar o Ctrl Z para desfazer. E aqui esse grupo pode ficar do jeito que está, pronto. Isso ali. Mas também podemos tratar aqui desse aspecto dos botões. Vou selecionar todos. Ir aqui em efeitos de forma. Bloco ferramentas de controles. Clicando aqui no bezel, última opção. Pode escolher um efeito de botão mais bonito. Por exemplo, escolhendo esse aqui, verão que ganha um aspecto mais agradável. Mas não gostei desse, vou escolher esse aí. E pronto. E pode ter um aspecto mais bonito do que os predefinidos. Então já temos aqui isso feito. Tem mais ações para você adicionar, mas basta-nos esse em termos de exemplificação. Agora vamos testar fazer cadastro. Mas para isso vou fechar. Gosto de trabalhar desse jeito. Fechar. Salvamos. E agora vamos dar 2 cliques para abrir o modo de cadastro. E vejam que se clicamos, atenção, antes do clique mesmo, todo botão que tem ícone não texto, quando aponta ele mostra uma legenda. Então que aqui está o quê? O meu registro. Aqui, registro anterior, próximo registro, último registro. Aqui que vem imprimir registro. E aqui, eliminar registro. Tudo que tem ícone vem legenda. Mas os que já tem texto não mostra nada. Então, essas diferenças. Pronto, já tem aqui esse produto. Se eu quiser efetuar mais uma venda, vou aqui em novo. E está aqui a funcionar. Atenção, isso é ciência exata, vai funcionar todos. Vamos aqui em varão, por exemplo, 7.500. Quantidade, por exemplo, 50. Total já vai ser calculado. Pulei para o fornecedor TT. Funcionário. Vamos Antônio Carlos. Cliente. Manuel Domingos. Já está. Data de venda, vai no calendário e põe hoje. Está feito. Observação, se tiver observação a ser posta, vai escrevendo está feito. Mas não há observação a ser feita. Atenção, aqui tem o seguinte. Vamos imaginar que você tenha cadastrado essa venda. E queres incluir mais a próxima venda. Depois dessa, prosseguir para uma outra. Aqui, se você clicar em adicionar, vai limpar, ou se adicionar, só vai salvar o que é a venda, mas vai permanecer aqui visível. Uma vez que se pretende alternar para o próximo cadastramento, então é bom que cliques em novo. Como é que funciona aqui o botão novo? Quando clicamos em novo, ele traz um formulário disponível para o próximo cadastro e ao mesmo tempo põe o registro já na tabela. Vejam que está aqui varão.
que eu pus agora já está aqui visível. Então, se eu clicasse em registrar, o que aconteceria? O adicionário, ele adicionaria assim na tabela, mas ainda permaneceria visível aqui no formulário, e aí isso iria atrapalhar no próximo cadastro. Então, quando você tiver a despachar aquele anterior e já preencheste logo agora e queres prosseguir para um próximo, então clique em novo para limpar o formulário. Com isso também vai garantir já a inserção desse dado na tabela. Então é isso aqui, é apenas uma dica. Por mais que não siga, sempre vai funcionar, porque a qualquer momento, quando quiser pôr um novo registro, vais clicar em novo, né? Limpar. Então, para preencher, para sermos já prática, você vai pôr o preço, quantidade e pronto. De repente, algo impulsiona o cancelamento. Então, limpa. Está feito. Está aqui tudo a funcionar. E tal como podes fazer a transição para o registro anterior, ou clicar para o primeiro, ir para o último, isto aqui e sucessivamente, ou excluir um deles, isso funciona, pode testar depois, não preciso testar todos porque isso aqui é ciência exata. Então, praticamente foi isso. Seu projeto não terminou o seu todo, mas queria cumprir com os objetivos daquilo que os estudantes pediram para mim no curso de Engenharia Civil. Então, é ali onde findamos o desenvolvimento do projeto. Então, fiz essa promessa e agora está aqui cumprir. Espero que gostem do vídeo e caso tenham uma determinada dúvida, o que vão fazer? Vão nos comentários do vídeo e exponham ali as vossas dúvidas. E se for necessário gravar um vídeo para ilustrar melhor algo que sirva de esclarecimento para determinadas dúvidas, ali vamos gravar. Mas duvido que seja necessário, mas nunca se sabe, né? Pronto, então não se esqueçam de ativar o sino de notificações e, é claro, antes disso, se inscrever. Só sei que deves ativar todas as notificações para que não perca os vídeos que serão divulgados mais lá para o futuro e que podem te interessar bastante, porque não será só apenas do Access, tem outros cursos que estou aqui a acrescentar no canal, e sobretudo destaco o curso do Excel, que vai ser bastante fundamental para os estudantes da Engenharia Civil no próximo semestre, tal como estudantes de outros cursos também podem precisar disso. Entretanto, é isso. Não tenho mais muito para dizer, já estou cansado. São 2h18, então o vídeo está, acho mesmo, bem longo, mas já basta. E pronto, tchau, tchau.